Neste vídeo, o 21º da série Viver de FIIs, então estamos há 21 meses consecutivos comprando fundos imobiliários de maneira pública. Eu vou aproveitar essa tranquilidade do mercado para comentar um pouco sobre os fundos imobiliários que mais pagam dividendos na minha carteira. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de comentar sobre o panorama geral dos FIIs, falar sobre os fundos que mais pagam dividendos na minha carteira e o porquê isso acontece, eu vou dar um recado muito interessante, porque no dia 18/3, às 9 da manhã, nós temos uma Masterclass ministrada pelo Fábio Fares, monitor do Viver de Renda e professor do Viver de Renda no exterior, com o seguinte tema: investidor de primeiro mundo, o mapa para uma carteira de investimentos no exterior. Lá ele vai apresentar uma estratégia que está sendo usada em mais de 60 países por alunos que fizeram Viver de Renda no exterior. As 3 turmas. E nesse dia também teremos a abertura da turma 4. Então, para quem quiser ver essa Masterclass, que ela é única, não é uma sequência de aulas somente naquele dia, há um link aqui na descrição no qual você pode se cadastrar. Entrando agora no assunto do vídeo, primeiro vamos dar uma olhada num resumão daquilo que aconteceu ao longo do mês passado de fevereiro, especificamente voltado aí para o segmento de fundos imobiliários. Se a gente pega em termos de expectativas para os FIIs no ano, a gente tem uma expectativa positiva por conta de uma inflação controlada e de uma tendência de queda da taxa Selic. Quanto ao resultado, o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários, fechou o mês de fevereiro com uma valorização de 0,79 e alcançou o patamar de 3.360 pontos, que é um recorde histórico, é o seu patamar mais alto desde o seu início lá em dezembro de 2010. Para efeito de comparação, no mesmo período o Ibovespa subiu 0,99, ou seja, apesar de ter sido um mês positivo para o IFIX, ele está ficando para trás em comparação ao nosso índice acionário. Vocês verão isso até quando eu mostrar a performance da carteira. Olhando agora especificamente para a inflação, apesar dos números de janeiro terem ficado ligeiramente mais altos do que aquilo que era esperado pelo mercado, se a gente olha agora os números no cômputo do ano, a gente pega o boletim Focus e a previsão para o IPCA, que estava em 3,8, agora foi reduzida para 3,76. Essa inflação mais baixa a gente pode entender como mais um prego no caixão da taxa Selic no patamar atual. Lembrando que agora, no dia 20 de março, teremos mais uma reunião do Copom e a franca expectativa é de mais meio ponto percentual de queda na Selic, saindo dos atuais 11,25 para um novo patamar de 10,75. No dia 20, caso a expectativa se confirme, esse terá sido o 6º corte na taxa Selic e todos na magnitude de 0,5 pontos percentuais, ou seja, 3 pontos percentuais de corte desde agosto de 2022, quando a gente teve o início desse movimento de queda dos juros. E se aqui os juros já estão caindo com uma inflação mais controlada, lá nos Estados Unidos a inflação já dá sinais de controle e o que falta é o começo da queda dos juros. E a expectativa é que isso aconteça ainda dentro do primeiro semestre. E aí muita gente acredita que isso pode ser um marco para que a gente tenha um novo ímpeto, um novo bull market nos países emergentes, inclusive aqui no Brasil. Segundo a manchete que eu estou colocando aqui na tela, agora do começo de março, o investidor global ele quer aumentar a posição em Brasil. Só falta o Fed ajudar. Essa ajuda seria essa queda nos juros acontecer de fato, agora no primeiro semestre, mas se não acontecer agora também é muito mais uma questão de tempo. Até porque se você mantém os juros como estão lá fora inalterados, e lá fora a gente tem um patamar entre 5,25 e 5,5 nos Estados Unidos, diferente do que acontece aqui no Brasil quando a gente pensa em taxa Selic, que é simplesmente uma marca. Não tem banda de oscilação. Mas se lá fora os juros ficam nesse patamar e a inflação está em queda, então veja que o juro real está subindo. De modo que por isso se discute quando vai ser esse primeiro movimento de corte, se vai ser agora na próxima reunião, se vai ser 2 reuniões para frente, mas as expectativas ficam ancoradas de que esse movimento deve acontecer nesse ano. E aí vamos lembrar que esse juro no mercado americano funciona como um grande imã de atração de capital. Enquanto ele está mais alto, o pessoal pensa, para que eu vou correr risco em país emergente se o juro está alto aqui? Tem uma recompensa boa em dólar, que é a moeda mundial. A partir do momento que ele começa a ficar mais baixo, essa dinâmica tende a se alterar. Até porque se esse juro não diminui, o nosso aqui está diminuindo, pode chegar uma hora que a gente veja uma pressão no câmbio, fruto de investidores estrangeiros entendendo que o Brasil agora está menos atrativo para esses investimentos de carry trade, ou seja, o cara troca a moeda dólar por real para ganhar mais juros aqui, para depois trocar de volta e levar o dinheiro embora, mas isso desde que o câmbio se mantenha estável. Se o câmbio começa a desvalorizar, já fica mais difícil fazer esse tipo de trade. E agora, entrando especificamente nos números da minha carteira, para que a gente possa acompanhar o que aconteceu ao longo do último mês e para que eu possa mostrar para vocês também quais são os fundos que mais pagam dividendos dentre aqueles que eu tenho no meu portfólio. Para isso, eu vou mostrar aqui através do programa MyProfit, que foi criado por um aluno do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron, da turma 10. E eu lembro que eu tenho uma parceria com o Poveron, um link que dá 10% de desconto na assinatura do MyProfit. Esse é o programa que eu uso não só para consolidar minha carteira, mas também para fazer minha declaração de imposto de renda. Fiz vídeo no ano passado sobre isso, esse ano eu farei novamente.
Aqui no MyProfit, de cara, a gente chega na parte do meu patrimônio. Então vejam que hoje na minha carteira de fundos imobiliários eu tenho cerca de 733 mil investidos nestes 9 fundos. Se a gente olha aqui, agrupando por setor, perceba que 26,5% aproximadamente da carteira está em recebíveis imobiliários. Os populares fundos de papel, a gente tem 24,6% em FOFs, fundos de fundos, 24,4% em shoppings, 12,5% em galpões logísticos e 11,85%, ou seja, a menor parte da carteira em lajes corporativas, que inclusive devem ser um segmento que ganha mais ímpeto com os juros mais baixos aqui no Brasil, mas não só com Selic mais baixa, né? A gente tem que ver também juros longos, há uma correlação maior do juro longo com o preço do metro quadrado. Então, caso o juro longo caia, esses aqui devem andar mais. Agora, indo para algumas outras telas para que a gente possa ter mais noção. Primeiro eu virei aqui em posição detalhada. Aqui nós vemos a diferença de preço do atual para aquele que eu paguei em cada fundo imobiliário, o meu preço médio. Então vejo que aqui eu não tenho, por exemplo, o ganho com os dividendos. Eu vou olhar aqui por ganho, então vejo que está do maior para o menor, e nesse momento nenhum fundo imobiliário da carteira está me dando prejuízo. E alguns até poderiam estar dando prejuízo aqui, menos alguma coisa, mas se ele pagou mais do que esse dividendo, o dividendo não aparece aqui, ele ainda estaria no ano me dando lucro. Então vejo que a valorização da carteira, contando só essa parte de ganho de capital, que não foi realizado, né, eu não vendi, está em 10,44. Se eu olhar a performance como um todo, vindo aqui em rentabilidade avançada, aí eu já tenho o somatório desse 10,44 com também os dividendos que eles vão caindo ao longo dos meses. E olhando desde o dia 31/12/2022, ou seja, pegando 2023 inteiro e também 2024. O que a gente tem de desempenho até agora é que a carteira rendeu 26,36%. Ela é uma carteira apenas de fundos imobiliários, então o melhor benchmark para a gente realizar uma comparação é o IFIX, que rendeu no mesmo período 17,61%. Ou seja, a carteira está dando um banho no seu benchmark, também está ganhando do CDI, também está ganhando do Ibovespa, mas está perdendo para S&P 500. E aí fica uma reflexão interessante, né? Eu tenho todo esse trabalho, junto com a minha equipe também, a gente senta, pensa, seleciona os fundos imobiliários, participa de subscrições, etc. Quando no final poderia só comprar um ETF de S&P 500, eu estaria ganhando numa conta de padaria aqui 6% a mais. Pô, Bruno, mas você não teria o dividendo. É verdade, eu não teria o dividendo. Contudo, vamos lembrar que os dividendos que eu ganhei aqui na carteira, eu basicamente usei para reinvestir em outros fundos imobiliários. Algumas vezes até nos mesmos fundos. De modo que se eu estou reinvestindo o dividendo, não seria melhor comprar alguma coisa que já faça essa acumulação, como é o caso de um ETF de S&P 500? Principalmente aqui no Brasil, né, que não vai pagar dividendo, lá fora ainda paga alguma coisa de dividendo e tem tributação de 30%, se você é residente fiscal aqui no Brasil. Se não é, aí a regra muda. Mas divagações à parte, o que eu espero ao longo do tempo é ganhar do IFIX. E do CDI, já que eu estou correndo mais risco. Do S&P, eu considero que é normal estar para trás. E assim como em vários períodos, eu também espero ficar para trás do Ibovespa. Até por isso eu tenho um outro quadro aqui, onde eu compro especificamente ações, o Viver de Ações. Se eu desço um pouco a tela, ele apresenta até o gráfico. E aí veja aqui desde o começo a carteira, em vários períodos ganhando de tudo, e agora atrás do S&P 500. Mas o que interessa é ver a parte dos proventos de maneira separada, para que a gente possa identificar quais são os fundos que mais pagaram proventos. Então eu venho aqui, painel de proventos. Dentro desse painel, eu vou botar aqui o período todos, para que a gente veja desde o começo da carteira. E aí já vem uma informação interessante. Desde o começo eu já ganhei R$ 64.588,72, o que representa um yield on cost de 10,14. O que é o yield on cost? É o que eu ganhei de dividendo em relação ao preço que eu paguei nas cotas dos fundos imobiliários da minha carteira. Se você pega o dividend yield que você vê na tela no site de análise, ele é o provento dividido pelo preço da cota multiplicado por 100. Só que esse preço da cota varia o tempo todo. E não é o preço que você pagou. O yield on cost simplesmente retira esse preço que eu e coloca o seu preço médio. E convenhamos, está um ótimo yield on cost aqui na carteira, 10,14. Só que isso é uma média, com certos fundos puxando a média para cima e outros puxando essa média para baixo. Quais puxam a média para baixo, Bruno? Já adianto para vocês, os fundos de tijolo. Aqueles fundos que são prédios, escritórios comerciais, por exemplo, que vão me dar um pagamento mediante a sua locação. E que podem, vários estão com uma vacância, não está totalmente locado. Então eles pagam abaixo do potencial que poderiam pagar. Mas em contrapartida, há fundos que puxam essa métrica para cima. Que fundos são esses? Eu vou colocar aqui para mostrar aqueles que têm um dividend yield mais alto. E aí veja que se destaca o KCRE, o RBRY ao longo do tempo. Se eu for descendo, o KNSC. E se eu boto pelo yield on cost, a mesma coisa acontece. KCRE, RBRY, KNSC. E que fundos são esses? São os 3 fundos de papel que eu tenho na minha carteira. Bruno, quanto que esses fundos pagam hoje de dividendo? Vamos lembrar que esse dividend yield que você vê nos sites
ele é relativo aos últimos 12 meses. Não quer dizer que o que ele pagou nos 12 meses anteriores vai ser o que ele vai pagar nos próximos 12 meses. Mas pegando essa métrica, o KCRA11 pagou 11,69, o RBRY 13,97 e o KNSC 10,89. Caramba, mas tem outros fundos que pagam mais do que esses, né? Tem um monte de Fiagro, por exemplo, que paga mais. Sim, paga mais, mas também tem bem mais risco. Já fizemos alguns episódios aqui falando sobre a questão da concentração, de poucos CRAs, de poucas operações dentro de Fiagro, da questão da quebra de safra. Para quem quiser ver um desses vídeos, inclusive vai ter um card aqui. Já esses fundos, eles foram bem estáveis, me pagaram um ano inteiro um bom dividendo e acabaram puxando o meu yield on cost para cima dentro da carteira. E para quem quiser ver o dividend yield de toda a minha carteira, no final do vídeo eu vou deixar isso disponível. Mas agora vamos para o mais importante, né? Que é entender por que isso acontece. Porque se você olha para esses fundos, são justamente os 3 fundos que compõem a minha parte de recebíveis imobiliários, ou seja, são os meus fundos de papel. E aqui cabe explicar o que é um fundo de papel. Porque boa parte das pessoas, principalmente as mais leigas, quando vão investir em fundo imobiliário, entendem o seguinte: não, eu estou comprando uma parte de um prédio, uma parte de um shopping, uma parte de um galpão logístico. E para muitos fundos é o que você está fazendo mesmo. Agora, para o fundo de papel é diferente. Esses fundos vão estar comprando LCIs, CRIs, ou seja, eles estão comprando dívida que está lastreada ao mercado imobiliário. E aí como que esse fundo dá o seu dividendo no mês? Através do pagamento dessas obrigações que caem no fundo e elas são distribuídas. E, inclusive, perceba o seguinte, né? Todo o movimento desse fundo se baseia nessas obrigações financeiras que deverão ser pagas. O devedor vai pagar ao seu credor, a uma série de garantias. Há fundos que eles compram operações CRIs, por exemplo, para pessoas que têm menos capacidade. Quando eu digo pessoas jurídicas, que têm menos capacidade de pagamento, as taxas são mais altas. Outros já preferem operações com mais qualidade. Então tem para todos os gostos. Só que por que esses fundos acabam pagando mais? Porque entenda que se todo o movimento vem do pagamento dessas obrigações, em comparação, por exemplo, com um shopping que tem um certo pagamento, mas também tem uma oscilação devido ao metro quadrado dos seus prédios, das suas construções, o que um fundo imobiliário de papel consegue distribuir para o seu acionista acaba sendo percentualmente maior do que aquilo que um shopping ou um prédio de lajes corporativas consegue distribuir, porque parte da valorização dele não vem em dinheiro, vem simplesmente com a apreciação do metro quadrado. E aí, de tempos em tempos, ele pode vender o imóvel, alguma coisa, e dar um pagamento de dividendo maior. Mas entenda que, normalmente, em termos médios, quem vai pagar mais dividendo são os fundos de papel, justamente por conta da maneira como eles funcionam. E aqui, de maneira rápida, cabe destacar, como eu já disse, tem vídeos específicos sobre Fiagros, mas que boa parte dos Fiagros funciona da mesma forma. Só que ao invés de ter lá suas LCIs e CRIs dentro do portfólio, terão LCIs e CRAs, principalmente CRAs, e hoje em dia muita concentração em poucos CRAs. E aí uma particularidade interessante sobre esses fundos de papel. Quando eles vão pegar esses LCIs e CRIs, igual acontece na renda fixa, porque veja que os fundos de papel nada mais são do que quase que fundos de renda fixa listados em bolsa. E aí apague da sua mente essa ideia de que renda fixa não oscila. Renda fixa oscila pra caramba. O que não oscila é o seu Tesouro Selic, que fica lá sempre pagando a Selic diária. Aliás, até oscila, mas é muito pouco. Você não consegue nem perceber muitas das vezes. Agora aqui você terá oscilação. Você pode ter surpresas, pode ter calotes. Mas um ponto também que gera uma oscilação no pagamento de dividendo é que essas dívidas que estão dentro de CRIs, que vão parar nos fundos imobiliários, elas têm indexadores. Elas podem ser igual na renda fixa pós-fixadas, elas podem ser indexadas à inflação, tanto IPCA quanto o IGPM. Elas podem ser pré-fixadas também, tem uma taxa definida. Só que boa parte dos CRIs, eles são indexados à inflação, são pós-fixados. E se você tem um CRI que ele é pós-fixado, no momento que a taxa Selic cai, o pagamento desse CRI ele também acaba caindo. E a mesma coisa para os indexados à inflação quando a inflação cai. Então nós vimos um ciclo onde os fundos de papel se tornaram um queridinho de vários investidores durante aquela época de inflação alta e posteriormente de juros altos entre 2021 e 2022. Se você pega os juros até 2023. E depois que os juros começaram a cair e que a inflação principalmente caiu bastante, o que nós vimos foi pagamento de fundos imobiliários ficando menor. E com isso, muita gente correndo para vender, principalmente investidor pessoa física, que é muito sensível a esse pagamento, mas não entende aquilo que está acontecendo. E aí, para dar um exemplo, eu vou pegar aqui os dividendos do KCRE, que é um dos fundos de papel que eu tenho na minha carteira. Primeiro, observe aqui o dado do relatório gerencial, que a taxa média com a qual esse fundo vai rodar, devido àquilo que ele tem dentro do seu portfólio, é de IPCA mais 8,43. E aí perceba, né? O que ele recebe de pagamento, ele é obrigado por legislação a distribuir, no mínimo, 95%. E isso é no mínimo, né? Ele pode distribuir tudo tirando ali a taxa que ele tem para funcionar. Ou seja, você teria um carrego próximo de IPCA mais 8,43. E eu pergunto, o que você tem hoje disponível no mercado, indexado à inflação, que vai pagar IPCA mais 8,43 isento de imposto de renda? Porque o recebimento é isento de imposto. E a resposta é, indexado à inflação, nada. Você pode ter retornos em outras áreas, até muito maiores, mas geralmente correndo também muito mais risco. E aí veja que o 8,43 é fixo, mas o IPCA ele é móvel. E o que aconteceu foi
foi que, devido ao aumento de juros, a inflação acabou caindo. É meio que um ciclo. Você pode observar nesse gráfico que a inflação aumenta primeiro, aí depois os juros vão lá, começam a aumentar para conter a inflação, eles aumentam, eles contêm a inflação começa a cair, os juros geralmente estão pausados, depois eles começam a cair juntos, até que uma hora a inflação novamente começa a aumentar. E pensando nesse ciclo, em que momento nós estamos agora? A inflação aumentou, os juros aumentaram pra caramba, saíram de 2 para 13, sendo mais exato 13,75. A inflação começou a cair, os juros agora já estão caindo, já caíram 2,5 no total, devem continuar sua queda. Se a gente pega a expectativa de boletim Focus, fala-se algo em torno de 9% para o final do ano, outras casas têm outras expectativas, mas todas girando em torno disso, um pouquinho para mais, um pouco para menos, e uma hora essa inflação vai voltar a aumentar. Então a gente está antes desse aumento de inflação. E o que aconteceu com o dividendo desse fundo imobiliário foi que, quando a inflação começou a diminuir, como a carteira dele está indexada à inflação, os pagamentos ficaram menores, mas não de forma imediata. Tem um certo delay nisso, porque o dividendo reflete a apuração desse IPCA lá do segundo ou terceiro mês anterior a esse dividendo. Então não é na mesma hora. Por exemplo, a inflação agora em janeiro veio um pouquinho mais alta, quando que a gente vai ver o dividendo de um KCRE reagindo? Será lá por volta de abril, então costuma ter esse delay. Mas observe aqui no gráfico que eu estou colocando na tela, que o dividendo do KCRE primeiro ele subiu e depois ele caiu. E aí pode aparecer uma oportunidade, que é o que justamente a gente está meio que vendo agora, com essa inflação mais baixa, que é o pessoal se livrando de fundo de papel, por entender que o dividendo vai cair, e ele de fato irá cair. Veja que não é surpresa, isso vai acontecer se a inflação continuar vindo mais baixa. Só que com muita gente vendendo, geralmente a cota desse fundo ela cai mais. E aí você tem a chance de comprar esse fundo abaixo do seu valor patrimonial. Sendo que, como esse fundo ele simplesmente está recheado de uma série de obrigações financeiras, e essas obrigações elas vão sendo marcadas a mercado, quando você pode comprar ele abaixo do valor patrimonial, é como se você estivesse comprando uma nota de R$100 por 95, por 96, por 97. Ou seja, acaba sendo um ótimo negócio. E eu particularmente gosto muito dessa classe de ativos para colocar na minha carteira, deixar equilibrado. Tenho como meta ter mais ou menos 30% de exposição a fundos de papel dentro da carteira do Viver de FIIs. E hoje eu estou um pouquinho abaixo dessa meta, estou cerca de 4% abaixo. Até poderia comprar um pouco mais, mas nesse vídeo eu não vou comprar nada de fundo imobiliário, porque pensando em alocação de ativos, eu acho que tem outros ativos que merecem mais receber meu dinheiro nesse momento. Mas isso não é assunto para esse vídeo. E aí, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês, né? Que fundo imobiliário mais te pagou dividendos ao longo do último ano, e que você acha que mereceria um lugar aqui na minha carteira? Comente aí, porque a gente vendo algum fundo legal, tô com 9 na carteira, pretendo ter 10, então tem espaço para mais um ainda, eu poderia colocar esse fundo. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, e também dê uma olhada no link da descrição para acompanhar a aula do dia 18/3, que será uma aula muito interessante, sobretudo para aqueles que querem internacionalizar o seu portfólio, e mais especificamente para o pessoal que mora fora do Brasil, já que no mesmo dia a gente abre o Viver de Renda no Exterior, que é um curso voltado justamente para esse público, que muitas vezes não investe porque fica refém, não tem conteúdo para eles, e não entende como funciona tanto investimentos internacionais quanto a parte de impostos relativa ao seu caso específico. E no Viver de Renda no Exterior a gente já teve alunos de 60 países diferentes, então sabemos como funciona essa parte. Agradeço pela audiência, um grande abraço e até a próxima.